O sofrimento é via de redenção espiritual face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando através dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito às leis da vida. A sua presença vige enquanto se faz necessária a depuração. As únicas exceções se apresentam nos quadros de iluminação coletiva, quando os missionários do bem e do amor mergulham nas sombras do mundo a fim de clareá-las com os seus exemplos. Não mais lhes sendo necessárias as dores físicas e morais, elegem-nas ou aceitam-nas como holocaustos espontâneos, a fim de ensinarem coragem, abnegação e sacrifício aos que estão na retaguarda, comprometidos com a ignorância e a ilusão, a rebeldia e a violência, o egoísmo e a negação do dever, todos eles geradores de sofrimentos, de enfermidades e dores. A saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Advertência ao desvio da linha de harmonia, ele se apresenta em forma de energia comprometida, bloqueada ou desequilibrada, facultando a instalação de doenças, de desares, de padecimentos de qualquer natureza. Certamente, as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde, na sua relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social podem criar as condições permanentes de bem-estar, erradicando as causas penosas, proporcionando outras novas que compensarão aquelas, se não superadas, promovendo o equilíbrio estrutural do ser. Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação pelo bem. Buda, no passado, recomendava uma via de salvação em 8 passos, que são indispensáveis para a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Crer retamente é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o em propósitos saudáveis que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê. Crer retamente conduz ao querer retamente. Uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o transitório e não com o permanente. E para lográ-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença anelada. Os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres, porquanto degeneram os ideais que devem permanecer pulcros. Sem o uso dos meios correspondentes, as realizações perdem a qualidade de que se devem revestir. Quando se crê e se quer crer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção, e essas palavras, conforme se refere o Evangelho, exteriorizam o de que está cheio o coração. Falar retamente fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente, para o bem. Crer, querer e falar retamente produzem uma vibração de paz que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional que refaz o equilíbrio da energia, modificando o campo no qual se instalam as enfermidades. São, inevitavelmente, caminhos para uma existência saudável. Logo surge o momento da ação, que equivale à diretriz do operar retamente.
Os requisitos anteriores alcançam o seu momento máximo na ação, sem o que deixam de influenciar como necessário o comportamento, que retrata a realidade íntima da pessoa. Operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Viver retamente é, portanto, o passo seguinte. As ações que se sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo, e aí passa a ter o seu modus vivendi. Quem age retamente, vive retamente. O seu hoje representa as ações antes realizadas, e o seu amanhã defluirá das suas atividades hoje desenvolvidas. Não se homilia no erro, não se exalta, não se deprime. O passo imediato é esforçar-se retamente. Sem esforço, nenhum empreendimento se torna possível, muito menos se faz vitorioso. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Sem uma disciplina que o exercício prodigaliza, o esforço deperece e as aspirações morrem. A constante renovação moral e todo o trabalho de alterar a estrutura do comportamento exigem o reto esforço, que leva ao êxito. De natureza íntima, decorre do crer nas metas a alcançar, do valor que possuem, a fim de querer com afinco, de modo a envidar a capacidade de ação, sem o que o tentame malogra. Esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com seu próximo e com Deus. O hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. Fixam nos painéis da memória, por educação mental perniciosa em maior quantidade, as impressões infelizes, os atos reprocháveis, as aspirações inferiores, e por isso afirma-se com leviandade que meditar é muito difícil. Basta, porém, que se mude a direção dos hábitos mentais e se criarão as bases da meditação. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. A meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e este a do organismo físico. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo quem vive nela. Liberta-se, por fim, do sofrimento.